aí, jovem, só o sucesso. Para quem não me conhece, eu sou o professor Raulison Maciel, professor universitário, advogado, tendo como uma especialidade em direito do trabalho e previdenciário. Mas o tema de hoje que nós vamos tratar é isso aí: trabalho intermitente, um trabalho em que temos uma modalidade muito discutida à época da reforma trabalhista, lá em meados de 2017, beleza? Deixa aí o like, bem como se inscreva no nosso canal para deixar aí só o sucesso. Então vamos lá, trabalho intermitente. Nós temos algumas particularidades, começando aí pelo artigo 443 da CLT, que diz assim: o contrato individual de trabalho poderá ser acordado de forma tácita ou expressa, verbal ou por escrito, com prazo determinado ou indeterminado ou para prestação de trabalho intermitente. Então vamos lá. Se vocês pegarem este artigo 443 da CLT, ele vai falar justamente sobre o que é um contrato de trabalho. Então veja que ele primeiro, o legislador está explicando o que é contrato, que pode ser de forma tácita, pode ser de forma expressa, mas é um contrato individual, não é um contrato coletivo. Então é um aspecto linear entre empregado e empregador. Só que diz que nós temos duração de trabalho, que pode ser por prazo determinado ou indeterminado. E aí o legislador encaixou a modalidade de trabalho intermitente no conceito de contrato individual de trabalho. Por isso que ele colocou ou para prestação de trabalho intermitente. Professor, por que é que trabalho intermitente está incluso no contrato individual de trabalho? Simples, porque o legislador entendeu com a reforma trabalhista que trabalho intermitente nada mais é do que uma relação de emprego. Ou seja, que o trabalhador intermitente ele é empregado. Foi por conta disso que está incluso no contrato individual. Porque o empregador pode sim assinar a carteira de trabalho do empregado como função de trabalho intermitente. É por conta disso. Continuando, nós vamos ver aqui sobre o que considera-se, no parágrafo terceiro do mesmo artigo, como intermitente. Então aqui nós já estamos, vamos dizer, uma espécie de conceito do que é intermitente. Então considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação ela não é contínua. Então vamos logo dizer aí nossa primeira crítica. Nós sabemos que, conforme o artigo 3º da CLT, um dos requisitos é que tenha que ter um trabalho não eventual ou uma relação não eventual. O que é isso? É algo que existe com frequência ou como nós chamamos de habitualidade. O que é algo não eventual? É algo que não é esporádico. Então nós temos que entender isso. Algo que não é esporádico. Então é não eventual. Mas veja, o trabalho intermitente, ele tem como subordinação, mas não é contínua. Sabe o que significa isso? Que não existe a não eventualidade. Então é a minha primeira crítica. Então vamos lá entender, dando aí a leitura do parágrafo terceiro. Ela não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos na prestação de serviços e de inatividade. Então vamos lá. Como é que você tem algo que não é contínuo, que há uma alternância? A alternância é essa na prestação de serviço. Sabe o que significa alternância? Significa que eu posso lhe contratar somente em períodos do ano ou uma vez no ano. Mesmo assim, ele considera como sendo algo contínuo. E ele diz, o legislador, que há um período de inatividade, ou seja, você pode não estar trabalhando para um empregador. Isso quer dizer inativo. Então, como é que você vai ter algo contínuo? Não tem como ter contínuo. Como é que você vai ter um requisito do artigo 3º da CLT que fala da habitualidade? Eu não vejo esse requisito presente.
Porque a ideia aqui é o seguinte: o empregador assina a carteira de trabalho como trabalhador intermitente. Esse trabalhador intermitente, ele executa uma atividade, uma função, e depois ele deixa de cumprir o seu labor naquela empresa, mas sua carteira ainda continuará com um vínculo com o empregador e ficará em aberto. Ah, professor, e quando é que o empregador poderá dar baixa? Quando ele quiser. Ah, então quer dizer que você, daqui a um ano, se ele não contratar mais, ele vai dar baixa na carteira? Não, não diz isso. Isso está omisso, tá certo? Então isso é omisso diante da CLT. A ideia é, eu trabalho você como intermitente. Vamos dar aqui um exemplo, que seja um trabalhador intermitente. É aquele trabalhador que é contratado em uma época do ano que decorre de uma demanda. Por exemplo, nas cidades onde existe romaria. Romaria pode ser uma vez, exemplo, Canindé. Cidade de Canindé, no estado do Ceará, tem a Romaria de São Francisco, no mês de outubro. Lá só ocorre essa romaria uma vez por ano. Então pode ser que nessa época do ano eu possa contratar um empregado como um trabalhador intermitente para que ele venha só trabalhar para mim durante 15 dias ou um mês, dentro desse período da romaria, ou pós-romaria, alguns dias. Então vamos dizer que eu contratei uma vez, né, por ano. Então vai lá, dia 15 de setembro até o dia 15 de outubro, mais ou menos. Então, desse período de 30 dias, ao contratar um empregado, ele fica trabalhando aí como intermitente, executando as mesmas atividades como um empregado normal. Só que ele fica só 30 dias. Terminou o vínculo, eu faço o quê? Pago o salário a ele, que é devido, que é a contraprestação, a onerosidade, e depois ele vai para onde? Ah, não sei. Professor, e ele vai ficar com a carteira lá assinada? Vai. Ele vai ficar recebendo salário? Não, porque ele está na inatividade. Ele não vai ficar recebendo salário. Aí como é que é feito, professor? Aí no próximo ano, eu chamo ele de novo. Empregado, venha de novo trabalhar. Aí o que acontece? Ele tem que aceitar? Aí nós vamos ver isso como por parte, né? Primeira ideia é sazonal. Eu entendo como trabalhador intermitente uma modalidade em que se dizer o seguinte, ó, você, para não ter o tal dos bicos, você vai ser um prestador de serviço. Aí ele diz, ele vai prestar serviços, como também pode ter inatividade, ou seja, ele não pode trabalhar para o empregado, mas quando ele tiver, vai ter que se determinar as horas e dias ou meses, por isso que eu coloquei aí, né, um período laboral, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria, ou seja, somente esta modalidade dos aeronautas é que não podem exercer aí atividade de trabalhador intermitente. Continuando, agora nós vamos entrar no artigo 452A. Diz aí, o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Aqui a ideia é o seguinte, é para tornar de forma isonômica e para entender inclusive o requisito do artigo 7º da CF, que fala justamente sobre que ninguém pode receber abaixo do salário mínimo. Portanto, se eu vier a trabalhar de forma intermitente por hora, minha hora trabalhada não pode ser inferior à de um salário mínimo. É isso que o legislador teve como uma preocupação, bem como também resguardar aí, né, para não se ter a tal da equiparação de salário, que o salário também seja pago da mesma maneira que eu, como empregador, tenha, sei lá, um outro empregado também intermitente, então meu salário tem que ser isonômico, né? Tem que ser igual, para se evitar, inclusive, um pedido aí de uma equiparação de salário. Então é só essa modalidade, mas veja que vai ter que ser feito um contrato escrito, como a carteira de trabalho é. Então nós temos a carteira de trabalho, bem como um outro contrato lá, formalizado entre o empregador e o empregado, determinando qual período, quantas horas, ou se vai passar 2 meses, 3 meses. Aí quem vai determinar é o empregador para esse trabalhador intermitente. Aí como é que é feito, professor? O parágrafo primeiro diz aí, o empregador vai convocar, né,
por qualquer meio de comunicação, WhatsApp, e-mail, telegrama, sei lá, qualquer modalidade disso, qualquer meio de comunicação, quer dizer qualquer tipo de forma, ligação, qualquer meio, ele vai, né, convocar para a prestação de serviço, informando qual será a jornada. Então, ele dizer, tu vai trabalhar para mim das 8 às 17 horas com hora de almoço, né? Mas tem que ter feito aí com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Ou seja, antes do início do labor, o empregador convoca esse trabalhador intermitente, né, 3 dias antes do seu início. Ele diz 3 dias corridos. O que significa isso? Que se ele fizer isso numa sexta-feira, o sábado conta, o domingo conta e o segunda conta. Ou seja, são corridos, não são dias úteis. Então o empregador convoca. Ao receber a convocação, o empregado tem o prazo o quê? De um dia para responder ao chamado. Um dia útil. Então, por exemplo, se na sexta-feira o empregador convoca esse trabalhador intermitente para elaborar para esse empregador, ele tem o quê? Segunda-feira, que é o primeiro dia útil, para dizer se vai ou não. Mais uma característica de crítica do trabalhador intermitente. Meu irmão, como é que eu posso aceitar ou não? Porque diz aqui no parágrafo terceiro que a recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fim de contrato de trabalho intermitente. Ou seja, um dos requisitos primordiais de ser um empregado é a subordinação jurídica, é estar sob a dependência do empregador. Como é que o empregador convoca esse trabalhador intermitente e ele pode dizer, não vou não, eu já estou trabalhando para uma outra empresa. Professor, e se ele disser isso, tem alguma punição? Tem não. Por quê? Porque o empregador, ele ao convocar, ele sabe ao certo que como ele não está pagando nos meses de inatividade, ele não pode também ficar esperando daqui a um ano, quando a bel prazer do empregador convocá-lo para executar a sua mão de obra, o empregado intermitente na empresa. Então o empregador sabe que ele pode estar trabalhando para outra empresa. E ele pode trabalhar para outra empresa? Pode. No momento que ele estiver na inatividade, esse trabalhador intermitente ele pode trabalhar para outra empresa. Professor, então quer dizer que ele pode trabalhar para outra empresa e essa outra empresa pode assinar a carteira dele como empregado normal? Pode. Ele terá 2 vínculos, só que um como trabalhador intermitente. Certo? Professor, então nesse caso, quando o empregador convocar e ele não for, porque ele vai dizer que já está trabalhando em outra empresa, o empregador pode pedir a carteira e dar a baixa na CTPS desse empregado como trabalhador intermitente? Pode. Então veja que há uma flexibilização na relação de emprego aí entre o empregador e o trabalhador intermitente, porque simplesmente ele não é um funcionário da empresa direta. Ele não é aquele que está todos os meses. Então, em suma, é para dizer o seguinte, o empregador, ele convoca o funcionário, trabalhador intermitente, 3 dias antes do exercício ou do início do labor desse trabalhador intermitente, e o empregado tem um dia útil para dizer, eu vou ou não vou. Se ele não disser nada, aí como diz aqui no parágrafo 4º, a recusa da oferta não descaracteriza a subordinação, mas no seu silêncio, no parágrafo 2º, perdão, diz que na sua recusa também pode ocorrer no silêncio. Então, veja que como é que eu posso dizer assim, eu não vou trabalhar para você e mesmo assim eu ainda sou subordinado. Então é uma crítica que sempre fazemos, tirando como o fim do trabalhador intermitente para a relação de emprego. Por que não poderia ter sido feito da seguinte maneira? O trabalhador intermitente, ele é um prestador de serviço com direitos semelhantes ao do empregado, porque ele tem os seus direitos. Quais são esses direitos, professor? Aí é o que nós vamos ver, né? Quais são esses direitos. Mas antes disso, no seu parágrafo 4º, diz o seguinte, olha, tem alguma punição se o empregado concordar em ir e não for? Tem alguma punição do empregador convocar esse empregado e depois se arrepender e dizer, não, eu não quero mais seu labor não. Tem alguma punição? Tem. Está aí no parágrafo 4º do artigo 452A. Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho
a parte. Quem é a parte? Empregador ou trabalhador intermitente. A parte que descumprir sem motivo algum, ou seja, sem justo motivo, pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, uma multa equivalente a 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Ou seja, o que está dizendo aqui o legislador? No artigo 452A, parágrafo 4º da nossa CLT. Está dizendo o seguinte, se o empregado, na hora que ele disser assim, eu aceito a proposta que você me deu aí, a minha proposta foi de 60 dias para que eu possa vir trabalhar na empresa, e eu concordo, não, eu vou. No momento em que chegar próximo, ou qualquer um deles tiver uma proposta, sei lá, o empregador se arrepender, ou o trabalhador intermitente receber uma proposta melhor, e qualquer um deles disser, não vai ser necessário o cumprimento da mão de obra. Ou seja, eu não vou executar. Qualquer um deles terá um prazo de 30 dias para pagar os 50% da remuneração, ou seja, o que ficou acordado. Se for um salário mínimo, colocando aí hoje, né, R$ 1.100 o salário mínimo atual, então pagará aí R$ 550, de um prazo de 30 dias. Professor, como é que o trabalhador intermitente vai pagar isso? Na compensação de suas verbas. Mas ele tem verba a receber? Não está acumulando? Como passa de cada mês e não está acumulando? Por exemplo, ele trabalha aí durante um mês, num ano. Então isso quer dizer o quê? Se ele já trabalhou um mês durante um ano, ele vai ter, por exemplo, um 13º proporcional. Então desconta desse 13º. Se cada mês somado, nós sabemos que férias não são 12 meses de trabalho, para cada 12 meses de trabalho não tem direito às férias, com um texto constitucional, então eu posso ter 12 meses de trabalho intermitente e como eu tenho direito às férias, eu posso descontar das férias também. Então há uma compensação. Isso é dado a quem? Quando o empregado, que é o trabalhador intermitente, não quiser cumprir com a mão de obra com a qual ele concordou com o empregador, certo? Essa é a forma como o trabalhador intermitente vai pagar ao empregador. Então foi um exemplo que eu dei, ok? Por isso que diz que é permitida a compensação em igual prazo, ou seja, a compensação, como eu falei, são daquelas verbas pelo qual ele teria direito. No período da inatividade, que é no parágrafo 5º, não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviço aos outros contratantes, foi o que eu falei agora há pouco. A inatividade quer dizer que eu não estou trabalhando para o empregador. Então eu não vou esperar, eu como empregado, eu como trabalhador intermitente, eu não vou esperar aí a contratação quando esse empregador vai querer a minha mão de obra, né? Tem muitos trabalhadores intermitentes que trabalham, lógico, durante aí um ano, ele trabalha aí 6 meses, tem outros que trabalham 4 meses, tem outros que trabalham 3. Agora eu acho inviável, como eu dei um exemplo, em época de romaria, que só tem uma romaria no ano, você ser contratado como trabalhador intermitente. Então imagina aí, você vai ter direito às férias em 12 anos. Por quê? Porque só vai ser formado 12 meses de labor durante um ano. Não é isso? As férias não são 12 meses? Então são 12 anos, porque são 12 meses, um mês de trabalho para cada ano. Então aí eu vejo inviável um trabalhador intermitente dessa natureza. Mas continuando, diz aí no parágrafo 6º, ficou repetido, mas vocês entendem como parágrafo 6º, do artigo 452A da CLT. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas, de cada período, certo? Cada período. Então, se for de 30 dias, né, pelo que está dizendo aqui, for 30 dias, aí ele vai pagar. Vai pagar o quê, professor? Ele vai pagar remuneração, vai pagar as férias proporcionais com acréscimo de um terço, vai pagar o 13º proporcional, o repouso semanal remunerado, que é o descanso, e os adicionais legais, que aí esses adicionais eles podem ser de todas as maneiras, sei lá, um adicional noturno, porque trabalhar à noite, 22 às 5 da manhã, uma hora extra que ele vem fazer, algum adicional aí de periculosidade ou insalubridade. Ou seja, na hora que o empregado
estiver executando o seu labor na empresa, ele deverá receber qualquer verba pelo qual um empregado tem direito, só que na sua proporcionalidade. Mas como eu falei, as férias deverão ser concedidas quando completar 12 meses, que é o período que se tem direito a gozar as férias, tá certo? Então veja que o trabalho intermitente, ele é um trabalhador flexível, eu vejo mais como um prestador de serviço, mas que a legislação trouxe dessa maneira. Beleza? Ok, jovens, espero que tenham gostado. Obrigado a todos. Aí também meu Instagram, para aqueles que quiserem também fazerem parte, adicionar. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Beleza? Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau.